Ontem o Fluminense empatou contra o Internacional, vimos um show da torcida, mudanças positivas em campo, mas ainda temos muita coisa para melhorar. Jogadores que a gente não quer mais ver no Fluminense. Vamos falar sobre isso e também sobre essa rodada que não foi muito favorável para a gente. Além disso, tem novidade com relação às oitavas de final da Libertadores. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. A gente vai começar esse vídeo falando, é claro, sobre a partida de ontem. A gente vai fazer basicamente como foi o primeiro e o segundo tempo. A gente vai começar com o melhor da partida e depois a gente vai encaminhar pelos problemas e as revoltas que esse jogo nos deixou. E já que vamos começar pelo melhor, vamos falar primeiro da torcida. Ontem a atmosfera que a nossa torcida criou nas arquibancadas do Maracanã foi incrível. Simplesmente cantando do início ao final da partida, e você via que nos momentos em que o time mais precisava, a gente dava a voz que já não tinha mais para levantar o time dentro de campo. Foi sensacional. E eu vou aproveitar essa deixa para pedir para você fazer igual nós fizemos ontem nas arquibancadas e deixar o seu like apoiando aqui também a jornada desde o início desse vídeo. Mas foi uma atmosfera assim emocionante. Acho que isso foi essencial para o time, mas também correspondeu ao que o time apresentou no primeiro tempo em campo. Ah, por quê? Foi perfeito? Obviamente não foi perfeito, afinal nós saímos com um empate. Mas assim, a gente viu o Fluminense brigar, a gente viu o Fluminense competir, a gente acreditou que poderia ganhar a partida e não apenas por fé, mas porque de fato os jogadores mostraram garra dentro de campo e nós vimos esse time conseguir executar algumas mudanças táticas que o Mano falou que iria propor para essa partida. Então vamos falar agora sobre o jogo em si. A gente viu o Fluminense conseguir pressionar o Internacional quando não tinha posse de bola. Depois de levar o gol, não se desestabilizou ou se desorganizou como acontecia nos últimos jogos. Esses foram dois aspectos muito importantes para a gente conseguir esse empate. A equipe ainda tem alguns vícios do trabalho do Diniz, obviamente. Você vê que, para mim, esse jogo não foi tão mais vertical por conta de ainda tem alguns jogadores que ainda voltam naquela bola de segurança da defesa, mas acho que as mudanças deste jogo dá para ver que é algo que vai acabar sumindo aos poucos, e ao mesmo tempo a gente também viu alguns jogadores se proporem mais para a partida, né? O Keno não fez uma partida brilhante, mas foi um jogador que foi driblar. Quanto tempo a gente não via o Keno tentando driblar? Então, ainda que tenha errado ali em algumas decisões no terço final do campo, foi um jogador que eu vi mais presente dentro de campo. No segundo tempo, obviamente, o físico pegou, mas eu achei que ele, enquanto ele esteve em campo, ele se doou bastante para o jogo e foi importante para as construções do ataque. Em alguns momentos da partida, a gente via que o jogador não abdicava de fazer a falta quando precisava, o que eu acho que ainda precisa melhorar. Um jogador que fazia muito isso era o André, alguns outros nem tanto, e às vezes isso dificultava, né? Muitas vezes o jogador que estava inteiro na jogada não fazia, não dava o bote, e aí o André tinha que vir e já pegava o lance já não inteiro. Acho que isso é um caminho que vai melhorar, mas já apresenta uma mudança inicial positiva nesse sentido. E o Mano chegou a falar na coletiva de imprensa da dificuldade desses jogadores de assimilarem o jogo mais posicional pela maneira como vinham jogando antes. E eu concordo com isso. Acho que um dos exemplos é que, mesmo a gente estando 4 homens no meio de campo no primeiro tempo, muitas vezes o meio de campo era um salão aberto. E se um jogador do Inter conseguisse roubar uma bola, passava por ali tranquilamente. Tenho expectativa, né, de que o Mano, já percebendo essa situação, vá conseguir fazer melhoras para os próximos jogos. Mas ainda que não tivesse tudo muito bem, tudo encaixadinho, a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo e até voltou para o segundo tempo com gás e bem, só que o problema é que os jogadores cansam, né? Em algum momento, alguns jogadores, inclusive, muito novos, cansam muito cedo e o Mano precisou mexer. E a gente não tem opção.
no bom. E aí não é sendo engenheiro de obra pronta, não, porque a gente acompanha esse time, a gente já sabe que esses caras não vão fazer quando eles entram no segundo tempo. O Guga eu não vou falar nada, porque apesar de ter cometido ali uma falha ou outra, é aquele cara que eu vi em campo, que quando não conseguiu, foi na raça e, pô, show. Mas sobre Douglas Costa, Renato Augusto, John Kennedy e Gabriel Pires. A saída do Alexander e Martinelli, a entrada desses caras, era nítido que o jogo ia ficar mais pesado. Mas além disso, né, tem a questão individual de cada jogador. Desses quatro, tem um que eu ainda tenho uma expectativa assim mínima, mínima. Mas para começar, né, vai lá. Douglas Costa e Renato Augusto. Eu sei que o Fluminense não tem como pagar a rescisão de todo mundo que eu não quero mais nesse time. Mas assim, pra mim, esses dois caras, me parece, a impressão que eu tenho é que é muito mais prejuízo ter eles no elenco do que pagar essa rescisão. Assim. Sobre o John Kennedy. É o cara que tu tem expectativa? Não. Não tem expectativa no John Kennedy. Eu tenho 25 anos. É muito difícil encontrar um jogador do Fluminense que seja mais novo do que eu. O John Kennedy tem 22 e ele tá quase tão pesado quanto o Douglas Costa. Que já é um absurdo, é uma pedra. E aí, desculpa, né? Mas qual a desculpa do John Kennedy? Não é idade, não é lesão, não é nada disso, assim. É não querer. É falta de dedicação. E né, quantas chances mais ele vai precisar? O Gabriel Pires, cara, pra mim ele erra muito em tomada de decisão. Eu criei uma expectativa no jogo contra o Cruzeiro. Depois disso, eu acho que os maiores erros dele são em tomada de decisão. É, erra, passe bobo e tal. Mas eu ainda tenho uma mínima expectativa, porque eu acho que com um técnico que vai mostrar pra ele que o que precisa ser feito é o simples, de repente ele pode melhorar. Assim, posso estar errada, mas eu acredito um pouco nisso porque ele também é um cara que não se esconde de jogo. Então, apesar de errar ali alguma coisa ou outra, é o cara que, se não conseguir, vai se jogar no chão pra tentar pegar uma bola e enfim, né? Eu posso estar errada, mas assim, se eu tiver que ter uma expectativa nesses quatro, é o único que, sei lá, me apresentou algo recente que eu gostei contra o Cruzeiro e que talvez possa melhorar um pouco com o Mano. Mas é isso. Se for elogiar jogadores, né? E que eu acho que tem jogadores que merecem elogios nesse time. O Fábio a gente sempre elogia. O Thiago Santos foi muito bem na partida. O Alexander errou algumas coisas? Sim, errou, mas eu acho que é um pouco a situação do Keno, assim, foi um cara que mesmo com erros eu vi se propor muito mais pro jogo, o que me faz acreditar que ele possa ter uma melhora. O André fez uma diferença e tanto nesse time, e fisicamente, mesmo estando voltado de lesão, parece melhor até que muito jogador que tá ali sempre. E o Ganso, assim, eu tenho que falar do Ganso porque o Ganso fez um golaço, foi o gol que deu o empate pro time. E foi um ponto importante conquistado com esse empate, então assim, não tem como não falar dele, mas o primeiro tempo do Ganso tinha sido um primeiro tempo muito ruim, assim, tudo que eu escutava do meu lado era só reclamação do Ganso, a bola tava de um lado, o Ganso tava do outro lado do campo. Assim, né? Pra mim, ele tem todo o mérito ali no gol, mas deixou a desejar muito no primeiro tempo. Então, ok, né? Fica aí a menção ao gol, mas não achei que fez um partidaço. E aí, pra gente atualizar a situação do Z4, afinal, nosso primeiro objetivo é sair da lanterna para depois sair da zona de rebaixamento. Apesar do Grêmio ter empatado com o Palmeiras e o Atlético Goianiense ter perdido pro Bragantino, o Corinthians venceu o Vitória. Com isso, o Corinthians foi a 12 pontos, é o primeiro na zona de rebaixamento. E hoje o Fluminense, com 7 pontos, precisa de 2 vitórias e rezar para o Atlético Goianiense não ganhar nada, para poder tentar sair da lanterna. Sim, a situação é preocupante, né? E o que o Mano esboça e que dá uma expectativa quanto a isso é que o foco do Fluminense é pontuar. Então é foco na vitória. E se não vencer, a gente precisa parar de perder, porque todo ponto somado na posição em que a gente está é importante. Então, se não der para vencer, a gente vai ter que conquistar um empate e somar pontos para poder sair daqui. Agora, vamos falar sobre Libertadores para poder sair um pouco desse clima de brasileiro?
O assunto da Libertadores ele é bem rápido, mas também bem importante. Segundo o jornalista Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, nessa quinta-feira aconteceu uma reunião entre a diretoria do Grêmio e a administração da Arena do Grêmio, onde ficou confirmado que o Grêmio não vai poder utilizar a Arena no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Ainda não houve um anúncio oficial. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui. Então já se inscreve aqui no Jornada para você não perder os próximos giros. Bem, esse foi o Giro do Almoço. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde tem Giro do Jornada. Fica ligadinho porque esse fim de semana vai ser recheado. Tivemos um empate hoje, mas fim de semana já tem jogo contra o Fortaleza. E eu volto com vocês aqui na segunda-feira, à 1h da tarde, para o nosso Giro do Almoço. Saudações tricolores e até a próxima!